Sim, tá tudo pronto, tudo certinho. Mais uma daquelas histórias espetaculares de amor, de vida, de emoção, de exemplo, de grandeza. Olha, é o tipo da história que você depois vai agradecer a quem escreveu por ter escrito e de maneira tão bonita, tão clara, tão real, tão verdadeira. Fica aqui comigo porque você vai simplesmente se apaixonar por essa história. Antes eu quero fazer um pedido a você. Visite o nosso outro canal, porque lá no segundo canal eu estou publicando as histórias sobrenaturais. Lembram-se das histórias da meia-noite? Tem muita gente que fala: Paulinho, eu amo aquelas histórias de mistério, as histórias de suspense, algumas até de terror, algumas sobrenaturais, eu amo. Então eu estou colocando tudo no canal, a Paulinho Boa Pessoa, a Verdade de Cada Um. Aqui abaixo do vídeo há um link que pode te levar direto para lá. Ou então, basta que você digite aí no YouTube, né? A Paulinho Boa Pessoa, a Verdade de Cada Um, e você vai ouvir histórias maravilhosas lá. Eu estou falando a última história que eu publiquei agora é de um casal que morava lá num apartamento, e esse casal lamentavelmente perde a vida num acidente. E aí o que o vizinho constata nesse apartamento, que era porta a porta com ele, é uma coisa impressionante. Então você que gosta desse tipo de história, entre por favor no nosso outro canal e vai lá para você ouvir, para você pesquisar, Paulinho Boa Pessoa, a Verdade de Cada Um. Mais um pedido, e importante. Eu estou tão feliz porque você se tornou membro aqui do canal. Eu quero que você seja membro. O YouTube manda essa ideia, essa sugestão, e nós que somos os produtores de conteúdo temos essa obrigação de trazer você para que você seja membro aqui do canal. Tem um custo simbólico de R$ 7,90 por mês, mas sabe, uma coisa pequenininha, e você também para quando quiser. Então, se você pode, seja membro do canal. Estou te esperando. Conto com você também nisso. Se inscreva no canal, acione o sininho para ser sempre comunicado e comunicada. Ah, Paulinho, eu queria mandar um valeu demais para você. Como é que eu faço para mandar um valeu para você? Abaixo do vídeo aqui tem como se fosse uma linha do tempo e várias coisas escritas pelo YouTube. E dentre essas coisas escritas está lá valeu. Clicou no valeu, abre a possibilidade de você nos enviar esse valeu demais. Perfeito? Vamos à história, belíssima história. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história linda, exemplar, de amor, de vida, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Meu nome é diferente, Kathleen. É assim o meu nome, Kathleen. E se tem uma coisa, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, que eu não conheci na minha vida, foi a tal da pobreza. Eu explico. Eu tive o privilégio de, como poucos nesse país, nascer no seio de uma família rica de Blumenau, Santa Catarina. A família da minha mãe, por exemplo, teve durante muitos anos uma indústria têxtil em Blumenau. Os meus avós são de origem alemã, nasceram lá mesmo. Mas eu prefiro até não dar o sobrenome deles, porque se trata de uma família muito tradicional e que muitos acabam se envolvendo na minha vida exatamente por isso. Hoje, aquela indústria que pertencia aos meus avós, essa indústria já foi vendida por uma companhia muito maior. Aí você sabe como é que é. O caso da indústria é assim: você tem uma indústria bela, grande e tal, aí vem uma maior ainda, que sempre tem uma maior que a sua, e compra aquela. E foi o que aconteceu. Só que o dinheiro da venda nunca acabou, é dinheiro que ninguém acaba. Já o meu pai,
Aí eu estava falando da minha mãe. Já o meu pai é oriundo de São Paulo. E não tem nada a ver com os alemães. Meu pai é formado advogado e atua na área criminalista. E sempre soube ganhar muito dinheiro, porque ele pega causas difíceis e ele já livrou, é famoso por livrar muita gente boa. Boa não no sentido do caráter, eu estou falando boa no sentido do poder, entende? Ele já livrou muita gente boa da cadeia. Então ele ganha por isso. Ele ganha por isso. E também não vou citar o sobrenome do meu pai, que quando eu falar dele, ou da minha mãe, eu vou me limitar a dizer apenas o primeiro nome. Meu pai, Evandro, e a minha mãe é Matilda. E para quem não sabe, Matilda é um nome feminino muito comum entre os alemães. Então, quando eu falar do meu pai, Evandro, minha mãe, Matilda. Um dia, eu acabei descobrindo o seu canal devido a uma história que foi contada por uma pessoa amiga aqui do estado de Santa Catarina. E ela pediu para que eu ouvisse. E desde então, eu confesso que me apaixonei pelas histórias e pelo seu jeito de interpretá-las. Eu tenho comigo a impressão de que eu já ouvi todas as histórias do seu canal. Não, eu não sou filha única. Eu tenho um irmão mais novo que eu e ele acabou seguindo os passos de meu pai. Também se formou em Direito e atua como advogado na mesma área criminalista. Ele hoje mora em São Paulo e atua no escritório do meu pai. Sim, vocês já perceberam que meus pais vivem distantes um do outro. Verdade, a minha mãe continua em Blumenau e meu pai mora em São Paulo. Eles são separados. E eles se separaram já tem bastante tempo. Eu era menina ainda quando eles se separaram. Eu tinha 11 anos de idade. Eu já fiz assim um famoso preâmbulo da minha história, sabe? Eu precisava contar esses detalhes todos para entrar propriamente na minha vida. Eu nem sei se deveria tocar nesse assunto, mas o meu pai hoje ele se dá o luxo de pegar apenas casos especiais como advogado criminalista. E o meu irmão atua em casos menores. Só sei que o escritório é muito próspero. E eu sempre me beneficiei de tudo que os meus pais ganham. Então jamais conheci a falta de qualquer coisa. Até muito pelo contrário, eu sempre tive mais do que eu precisava. E isso não é ruim. Não. De jeito nenhum, ainda mais num país como o nosso. Se eu dissesse que isso era ruim, as pessoas iriam com certeza me querer crucificar. Mas de certa forma, isso me fez copiar um pouco a atitude do meu próprio pai. E daqui a pouco vocês vão entender a razão, o motivo. Eu tive uma infância muito boa. Sempre morei numa casa excelente, meus pais trabalhando muito. Meu pai vivia viajando para defender os seus clientes e não raro tirava férias e levava a minha mãe. Era o momento dele curtir a minha mãe e ela a ele. E foi exatamente por isso que a Silvia entrou na minha vida. A Silvia veio trabalhar aqui em casa, mas única e tão somente com uma missão: ser a minha babá. Quando a Silvia chegou em casa, eu tinha apenas 4 meses de vida e nós nunca mais nos separamos. A Silvia já tinha 21 anos e eu 4 meses. A Silvia se dedicou de corpo e alma aos meus cuidados. E assim, ela ganhou a confiança dos meus pais. Ia conosco em todas as viagens e acabou dessa forma praticamente conhecendo o mundo conosco. Porque nas viagens eu ficava o tempo todo com ela. E muito mais ainda quando nós estávamos em Blumenau. Eu não exagero quando eu digo que Silvia me criou. É isso. A babá, a Silvia, me criou. Meus pais custeavam, mas o resto era com ela. Por isso eu fui me apegando tanto a ela, num balanço muito realista.
eu passava muito mais tempo com a Sílvia do que com a minha mãe. E ainda essa diferença crescia mais se a comparação fosse com meu pai. Sílvia não era a única funcionária da minha casa, não. Havia mais duas, mas a Sílvia era exclusiva para cuidar de mim. Era ela que me levava nas festas infantis, era ela que me levava para passear, era ela que me levava para viajar. Sim, porque os meus avós maternos, desde que venderam a indústria têxtil, passaram a morar em Pomerode. Pomerode é uma cidade, talvez a cidade mais alemã de Santa Catarina. E não fica longe aqui de Blumenau. Talvez a cidade mais alemã daqui, repito. Essa cidade de Pomerode, ela dista coisa de 30 quilômetros aqui de Blumenau. A Sílvia me levava muito para passear na casa dos meus avós. E eu adorava comer especialmente uma torta que a minha avó alemã fazia para mim, chamada Bierenstick. Eu não sei se é essa a pronúncia, agora sou eu falando Paulinho, mas foi mais ou menos o que eu entendi aqui, tá? Ela escreveu, a palavra é alemã. Bierenstick significa picada de abelha, em alemão. É uma torta assim, bate um creme de leite fresco até o ponto do chantilly, mistura ao creme a manteiga, o mel, faz a torta e leva ao fogo. Meu Deus, é dos deuses, é a coisa mais gostosa do mundo. Seria, em outras palavras, dizer que é uma torta de mel. Enchi a boca d'água. Eu adoro mel. Paulinho, é uma delícia. Então, quando me batia a vontade de comer a minha picada de abelha, ficou mais fácil agora, né, Paulinho? Ficou. Quando batia a vontade de eu comer a minha picada de abelha, bastava eu pedir. E a Sílvia viajava comigo até Pomerode para fazer o meu gosto. Por essa e por tantas outras, eu fui me apaixonando pela minha babá, a Sílvia, gostando dela, tanto quanto eu gostava até da minha mãe. Afinal, a gente passa a amar quem se preocupa conosco, quem é capaz de fazer algo por nós. E era exatamente assim que a Sílvia agia comigo. Eu, a Sílvia, a vida. Bom, não tem como negar, a Sílvia foi se tornando a minha segunda mãe. Eu tinha mais confiança e afinidade nela do que com a minha própria mãe, já que muitas vezes a minha mãe não tinha tempo para me dar atenção. Para vocês terem uma ideia, eu tinha tanta afinidade com a Sílvia que ela foi a primeira a saber quando eu dei meus primeiros beijos. Falei para ela: Sílvia, eu beijei um menino. Ah, é? Me conta aí os detalhes, o que você fez, como é que foi? E eu sempre, sabe, Paulinho, fui muito assanhada. Depois que eu comecei a dar os primeiros beijos, eu gostei. Não parei mais, não. Eu nunca gostei de estudar. Eu tinha horror em acordar cedo para ir para a escola. Eu sempre gostava de dormir. Você sabe, né, que aqui em Santa Catarina o tempo é mais fresquinho, é mais frio. Então eu adorava dormir assim até mais tarde, sabe? Mas a Sílvia vinha me acordar todos os dias antes do sol nascer para que eu fosse para a escola. Uma escola alemã que tem por aqui. Eu muitas vezes implorava para me deixar faltar a aula, mas ela não deixava. Ela fazia o papel de mãe mesmo. E era minha babá. Só quando os meus pais realmente estavam viajando a trabalho, ou sei lá, a passeio, ou eu estava dodói, doentinha, alguma coisa assim, a Sílvia me dava uma brechinha para eu faltar. Mas um dia só. Bom, eu comecei a gostar muito de frequentar as festinhas que os meus amigos faziam. Quase todo final de semana tinha uma festa para eu ir na casa de algum amigo da escola. E eu ficava contando os dias para chegar ao final de semana.
Na maioria das vezes, era a própria Silvia que me levava nessas festas. Desde que eu era novinha, meus pais já tinham deixado um carro aqui em casa com a Silvia. A Silvia tirou a carteira de habilitação. A Silvia era motorista, e das boas, viu? Ela dirigia, só para me levar para a escola, para o balé, para a natação. Ah, por falar em balé, se tem uma coisa que eu não gosto na vida, é isso aí. Eu não gosto. Eu só ia pro balé porque a minha mãe me obrigava a ir. E não era porque a minha mãe também era apaixonada pela dança, não. Mas sim, porque as filhas, amigas dela da alta sociedade daqui, também faziam balé. Então a minha mãe não abria mão que eu fizesse. Sem contar que ela vivia preocupada com a minha postura. Cuidado com essa coluna aí, você vai ficar corcunda. E dizia, só o balé para deixar o corpo da mulher bonita e bem alinhado. Você não me abandona no balé. Mas quando eu estava com 11 anos, foi quando meus pais se separaram. Aí eu fiquei, sabe, meio... A gente fica, né, meio revoltadinha, assim, meio rebelde sem causa, ou tinha causa, sei lá. Eu coloquei na cabeça que eu não queria mais ir pro balé. Eu comecei a me rebelar e acabei ganhando essa queda de braço com a minha mãe. Aí a Silvia me ajudou, dando a ideia para eu me dedicar mais à natação, já que eu gostava da natação. Então eu fiz uma troca, assim, tá, então eu me dedico mais à natação. Quando eu cheguei aos meus 14 anos, aí eu comecei a ter os meus primeiros amores. Eu sempre fui uma menina que me apaixonava muito rápido. Não sei, talvez pela minha carência. No primeiro beijo que eu dava, eu já me apaixonava. Também era assim, eu já dava aquele beijo e começava a fazer planos para o futuro, coisa de criança, né? Eu imaginava já uma grande família com aquela pessoa. Hoje eu entendo. Isso tudo só pode ter sido carência. E aí eu comecei a fazer uma coisa que talvez seja a parte central da minha história. A partir dos meus 14 anos, isso começou a ficar mais aflorado em mim. Como eu queria agradar demais os meninos dos quais eu gostava, eu comecei a encher esses meninos de presentes. Comprava chocolates para eles. Naquela época, havia muito álbum de figurinha de futebol, quando chegava assim a época de Copa do Mundo, né? Álbum de figurinha, futebol, os meninos nessa época adoravam esses álbuns. Então eu, para agradá-los, eu comprava o álbum com um monte de pacotinho de figurinha para dar de presente para eles. Nossa, eles adoravam aqueles álbuns. E ficavam abrindo... Eles ficavam abrindo pacotinho de figurinha que até esqueciam de me namorar um pouquinho. Eu comecei a entender que, para que a gente tivesse as pessoas por perto, para que as pessoas ficassem com a gente sempre, é preciso agradar. E a forma que eu fui descobrindo a melhor maneira de agradar era dar alguma coisa a elas. E comecei dando figurinha, álbum, chocolate. Quando eu me apaixonava de verdade pelos meninos, eu fazia de tudo para agradá-los. Eu não queria contrariá-los. As meninas da minha idade não permitiam que tocassem seus seios. Eu era diferente. Se era para agradar os meninos, eu deixava. Alguns mais ousados queriam passar a mão em outras áreas. Eu deixava. E quando envolvia dinheiro, bem, aí era tudo mais tranquilo ainda para mim. Eu tinha dinheiro, porque o meu pai, que tinha se separado da minha mãe, toda vez que ele vinha de São Paulo para Blumenau, ele me dava uma mesada poupuda. Ele trazia em dinheiro mesmo, notas,
Ó, esse aqui é o teu dinheiro. O juízo, gaste com moderação. Mas sabe, era dinheiro e era meu. Então, sendo assim, eu comprava ingresso de cinema para os meninos. Eu pagava lanche para os meninos com o meu próprio dinheiro. A minha mesada era generosa. Eu recebia do meu pai, a minha mãe ainda me dava. Então eu não medi esforços para manter os meninos que eu gostava do meu lado. Só que a maioria, ou na maioria das vezes, eu não era valorizada. Porque eu dava com facilidade e não vinha o retorno. E desse meu gesto que não era valorizado, eu me ressentia às vezes. E começou a acontecer de alguns meninos que só ficavam comigo por esses motivos, porque eu dava alguma coisa para eles. Uma vez eu fui fundo. Um menino lindo queria terminar comigo. Ele veio para terminar comigo. Uma amiga já tinha me avisado. Falou: o Rodrigo falou para mim que ele vai terminar com você. Eu já me precavi. Eu já fiquei prevenida. Aí quando ele veio falar comigo, com aquela enrolação, menino nervoso, querendo terminar comigo, eu fui direta com ele. Ô Rodrigo, quanto você quer para não terminar comigo? Ficou vermelho, sem jeito. Quanto eu quero? Quanto você quer para não terminar comigo? Nem dinheiro. Você tem cada uma. Vai, fala. R$500. Eu te dou R$500. E você não termina comigo? Ora, eu tinha mesmo. Eu dei pra ele. E ele cumpriu. Ficou comigo mais um tempo, depois eu mesmo enjoei. Foi assim até que eu cheguei ao meu primeiro namorado sério, o Henrique. Já o Henrique, esse menino, era diferente dos outros todos. Ele ficava comigo porque ele gostava de mim. Ele não aceitava que eu pagasse as coisas para ele. E assim como eu, ele também adorava ele dar presentes. Isso para mim era uma coisa bem diferente, era uma novidade, porque eu não era acostumada a ganhar. Eu só dava. Eu não era acostumada a ganhar nada. Até então, eu era acostumada a presentear sem ter nenhum tipo de troca de volta. Eu e o Henrique, nós namoramos por mais de 3 anos. Só que a minha família não gostava muito dele, não. A família tinha... A família do Henrique era de um poder aquisitivo muito inferior ao meu. Pra vocês terem uma ideia, a mãe do Henrique, ela era servente na escola que eu trabalhava. Você sabe o que é servente? É aquela que faz assim, olha o pátio na hora do recreio, toma conta dos alunos, fica de olho na molecada. Então, por ela ser a servente, ele ganhou uma bolsa de estudos, já que aquela escola alemã era bem cara. A minha mãe, quando ficou sabendo que eu estava namorando o filho da servente, Henrique, a minha mãe jogava isso na minha cara. Ela dizia: escuta aqui o que eu vou te falar, Kathleen. A mãe desse Henrique, o salário dela não dá para nada. Você tá achando que ela paga aquela escola? Ele só tá estudando lá porque ele ganhou a bolsa. E Matilda era clara. Ela era bem clara, minha mãe. E ela não se conformava eu namorar com o menino o mais pobre da escola.
Se for me escolher, Katherine, o mais pobre da escola, eu te coloquei nessa escola para você ter bons relacionamentos com os melhores. Ali tem filho de médicos renomados, juízes, desembargadores, donos de indústria têxtil. É nessa gente, é com essa gente que você tem que se relacionar. É de igual para igual. Abre os olhos, minha filha. Mas eu tinha esse pensamento. Quer dizer, eu não combinava nada com a minha mãe na maneira de pensar. Eu gostava da pessoa e não do que a pessoa era. Eu gostava do ser humano. Por isso eu amava tanto o Henrique. Mas eu percebia que quando ele ia lá na minha casa, a minha mãe acabava destratando o Henrique, desdenhava dele. Sabe quando a pessoa menospreza a outra? Eu ficava arrasada, porque eu não conseguia entender isso da minha mãe. Muitas vezes eu chorava as minhas mágoas com a Silvia, a minha babá, a minha segunda mãe. Eu lembro que uma vez o Henrique, ele me deu uma correntinha de prata com um pingente lindo. Foi o presente dele para mim, uma correntinha de prata com um pingente. E eu não tirava essa correntinha do meu pescoço. E ela começou a oxidar, sabe? Prata, ela começou a oxidar, ficar assim preta. E saiu uma coceira assim no meu pescoço, uma alergia. A minha mãe, quando viu aquilo, quase me matou. Arrancou a correntinha do meu pescoço, jogou no lixo e disse que aquilo estava me dando... Isso está te deixando doente. O que você está usando? Que porcaria é essa? Isso é bijuteria e da pior espécie. Namora com pobre, é isso que ele pode te dar. É daí pra pior. É daí pra pior. É isso que você quer? Namore com pobre. É isso que ele tem pra te oferecer. Correntinha que te dá alergia. Trouxa. Quando ela implicava com algo, ninguém conseguia fazer minha mãe parar. Ela ficava gritando. O grande defeito da minha mãe era que quando ela era mais jovem, ela era uma mulher muito soberba, minha mãe. E ela dava mais valor às coisas materiais do que a qualquer outra coisa. Ainda assim, o meu namoro com o Henrique, olha que eu fui insistente, durou 3 anos. Eu acreditava mesmo que eu fosse me casar com ele, que eu ia ter com o Henrique 3 filhos. Eu cheguei a escolher os nomes dos filhos. E quer saber? Vocês vão ficar admirados agora. Mas eu vou contar. Querem saber? Foi o Henrique que resolveu terminar comigo. Ele chegou à conclusão que nós éramos muito diferentes e que não valia a pena a gente ficar insistindo naquela relação. Eu tentei convencer ele de não terminar comigo, mas ele não dava para eu comprar. Lembra como é que foi o fim lá com o Rodrigo? Que eu dei para ele o dinheiro. Eu cheguei a pensar em fazer isso com... mas eu só pensei, porque eu vi, não, ele é muito diferente. Se eu falar isso aí, que ele vai embora de vez. Henrique é outro. Ele nunca aceitou nada que eu desse para ele. Ele é que me dava. Tudo bem que ele me deu a correntinha de prata que me deixou com alergia uns 3 meses. Mas ele que deu. Então não adianta eu tentar oferecer dinheiro para ele ficar comigo. E nós acabamos terminando. Por mais que eu insistisse para que a gente continuasse junto. Nessa época, eu já estava com 19 anos. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa errada. Sabe, bateu uma revolta. 19 anos, a minha mãe materialista, o meu pai em São Paulo, eu em Blumenau. Dinheiro eu tinha. Mas não é tudo, gente.
Você sabe que até hoje, quando eu conto um pouco da minha história, as pessoas falam assim, mas caramba, dinheiro não é tudo. Eu queria. Tudo bem, quem não tem, quer. Mas o dinheiro não é a solução para tudo. Eu comecei com 19 anos a jogar a culpa toda na minha mãe pelo fim do meu namoro com o Henrique. O fim do meu sonho. Que eu queria casar com ele, ter 3 filhos com ele. A mãe dele é Dona Dulce, a servente, ia ser minha sogra. Mas ela era servente da escola, e daí? Eu queria ser feliz. E aí, revoltado, eu comecei a frequentar as baladas e comecei a beber. E achei que eu devesse fumar também. Até droga eu experimentei. Até droga. Veja, de nada disso eu gostava, mas eu queria chamar a atenção dos meus pais. Atenção que meus pais já não me davam. Mas a verdade é que eles nem perceberam isso. Ou, se perceberam, não demonstraram nenhum tipo de preocupação. Só mesmo a Silvia, a minha babá, a minha segunda mãe, ela ficava triste quando me via naquele estado. Ficava me dando conselhos para que eu tomasse jeito na vida. Um dia, ela foi me buscar na balada, com um carro. O carro que a minha família havia dado para ela usar comigo. Ela foi me buscar. E quando ela me viu naquele estado, ela esperou que eu me recuperasse e teve aquela conversa comigo. Kathleen, escuta o que eu vou falar. Eu nunca disse isso para você de uma forma assim, tão séria. Se você continuar assim, agindo dessa forma, eu vou embora. A minha família no Paraná está me chamando mesmo de volta, que eu preciso cuidar de mim. E eu tô achando que eles têm razão, porque não tá valendo a pena eu me dedicar a você. Então a escolha é sua. Ou você muda de conduta, ou você muda de vida, ou eu serei obrigada a te deixar. Eu vou me embora. Eu levei um susto. Eu levei um susto quando a Silvia falou assim comigo. Eu implorei: Silvia, você nunca vai fazer isso comigo. Não, eu prometo pra você que eu vou maneirar. Eu vou maneirar. Eu prometo pra você que eu vou maneirar. Eu nem gosto de fazer isso. E por que faz? E de fato eu fui me corrigindo. Nessa época até tive alguns namoradinhos, mas nada que tenha ido pra frente. Bem, mas quando eu completei 22 anos, apareceu na minha vida o Anderson. O Anderson. Aí a minha mãe ficou feliz. Anderson. Ele tinha recém-formado em Direito. Tinha feito Direito. E ele estava estudando para ser juiz de Direito. Como, aliás, já era o pai dele. Quando eu apresentei o Anderson para os meus pais, ficaram encantados. Principalmente a minha mãe. E sempre que ele ia lá para casa, ela fazia de tudo, estendia tapete vermelho para receber o Anderson da melhor maneira possível. Um dia ela me pegou. Agora sim. Aí ela falou o sobrenome, que eu não quero falar. O sobrenome alemão. Aí ela falou: agora eu vejo que nas suas veias corre o sangue, e falou o sobrenome. Agora sim, é isso que eu quero pra vocês, que você merece, não menos do que isso. E vou te dizer, o Anderson ainda é pouco pra você. O Anderson ainda é pouco pra você. Tivemos um namoro de muitos altos e baixos. Brigávamos muito, porque o Anderson, ele era autoritário.
ele era autoritário e ciumento. Ele era daqueles rapazes, Mauricinho. Ele não gostava de frequentar todos os lugares. Ele era um sujeito esnobe, nariz empinado, sabe? Diferente, o pai juiz. Ele era bem elitizado. Ele só gostava de frequentar lugares sofisticados. E eu sempre gostei de frequentar vários tipos de ambientes. Mas mesmo a gente sendo bem diferente, eu resolvi, eu aceitei. Eu acho que levada por todo aquele avalanche, sabe? A mãe querendo, o pai querendo. Agora sim, agora tá legal. A própria babá, a Silvia. Tudo bem, eu acho legal. O Anderson. O Anderson. Tudo bem. Então eu acabei aceitando, eu me casei com ele. Eu me casei com ele, com o Anderson. E hoje, quando eu paro para pensar nisso, eu vejo que eu casei com ele muito mais para agradar meus pais, porque eles ficaram tão felizes quando a gente ficou noivo e meus pais não mediram esforços para fazer uma bela festa de casamento para a gente. Só que depois da lua de mel, aliás, a lua de mel foi um acontecimento, tudo bancado, sabe, pelo meu pai. Nós fomos viajar. Ele escolheu o Caribe, aquelas ilhas do Caribe, passamos por todas. A última foi Cancún, passamos em Cancún. Lua de mel, assim. Foi uma delícia. Ficamos num hotel maravilhoso. All inclusive. All inclusive é tudo incluído. Você pode comer o que você quiser. O hotel tinha 11, 12 restaurantes. Eu nem sabia que restaurante eu ia. Isso nunca me faltou. Nunca. Lugar maravilhoso, all inclusive. Mas ao invés da gente curtir o lugar, o Anderson só queria saber de estudar. Sabe por quê? Ele queria passar no concurso para juiz. Não curtiu a lua de mel? Não curtiu nada. Não curtiu a lua de mel, só queria saber de estudar. Ele não queria nem sair do quarto para nada. Até mesmo pra gente transar, assim. Anderson, para um pouco de ler isso aí. Pelo amor de Deus, não me interrompa. Eu tô aqui numa matéria muito importante. E esse ar do Caribe, essa brisa, tá ajudando com que tudo entre na minha mente e fique. Não me atrapalhe, por favor. Eu queria, entendeu? Não, eu entendi, mas agora eu estou estudando. Ele estava tão focado em passar naquele concurso para juiz, que nós passamos nossos primeiros 2 anos de casamento praticamente trancados dentro de casa, porque ele já tinha feito alguns e tinha sido reprovado. Quer dizer, não era assim um gênio. Não era. Mas ele queria, porque o pai dele exigia. O pai não queria que ele fosse advogado, ele podia ser. O pai não queria que ele fosse um delegado, ele não queria. O pai queria que ele fosse juiz. Ele só saía de casa se fosse para um curso complementar. Outra coisa que me incomodou muito no início do nosso casamento foi que eu levei, lógico, a Silvia para morar com a gente. Gente, por favor, entenda, a Silvia era minha babá, mas ela não era mais a minha babá, não. A Silvia era a minha segunda mãe. Deu para entender, não? Eu levei a Silvia para ir morar com a gente, para ela me ajudar nas coisas do dia a dia. Eu precisava da Silvia. Eu não conseguia me desvencilhar da Silvia, pois até hoje eu não sei nem fazer um arroz direito. Quando eu vou fazer o arroz, sai unidos venceremos. Mas aí o Anderson, ele começou a destratar a Silvia. Começou a tratar a Silvia como uma empregada. Olha, não é porque é empregada que a gente trata mal, tá? Mas eu vou usar essa expressão para vocês conseguirem diferenciar o tratamento do Anderson em relação a Silvia do meu tratamento. Ele começou a dar para ela, o Anderson, tratamento de funcionária empregada. Eu não queria.
Eu não queria, porque ela não era isso para mim. Ela era muito mais, e vocês já entenderam por quê. Então nós começamos a ter inúmeras discussões por causa disso. Depois eu engravidei. E ele começou a mudar um pouco. Ele viu que a gente ia precisar, porque tem gente que é tão egoísta que age assim. Quando ele viu eu grávida, que a gente ia precisar da Silvia, aí ele começou a mudar com ela, começou a dar mais valor para ela, a mim também. Ele curtiu muito a minha gravidez. Aproximadamente um ano e meio depois que o nosso filho nasceu, o Anderson conseguiu passar no concurso que ele queria. Meu filho me deu sorte! Fui aprovado! Bom, aí ele virou juiz. E, Paulinho, posso te falar? Ele começou a se achar. Se o cara antes, quando ele repetia nos concursos, quando ele se preparava para os concursos, ele já era, entendeu? Pedante, nariz empinado. Depois que ele passou, então... Quando ele recebeu o primeiro salário dele de juiz, ele começou a destratar, a me destratar inclusive, a me ignorar, a me humilhar e me chamar assim de cabeça fraca, burra, na frente dos outros. E aí ele fez uma coisa que eu não acreditei quando ele cheguei em casa. Ele jogou a Silvia para morar num quartinho que servia... Sabe aquele quartinho da empregada? Você sabe que em casa ou nas casas, por mais bonitas que sejam as casas e confortáveis, o quartinho da empregada não é. Eu pelo menos nunca vi um quartinho de empregada confortável. Jogou lá. Mas por quê? Nosso apartamento é bom? Não. O quarto que ela está ocupando, eu vou fazer minha biblioteca. Não existe, meu pai me disse. Entenda, por favor. Ô, cabeça pequena. Sua cabeça é fininha. Sabe por que a tua cabeça é fininha? Porque é pouco miolo aí dentro, né? Meu pai me disse que um juiz que se preza tem que ter uma biblioteca em casa. E eu não tenho, caramba. O quarto dela eu vou fazer biblioteca. O rapaz já veio aqui, já tirou todas as medidas para os armários. E ela vai morar naquele quartinho? Porque nós morávamos em apartamento, um bom apartamento. E ela vai morar naquele quartinho? Vai! Eu não aceitei essa decisão dele. E aí eu também já não aguentava mais a forma com que ele me menosprezava. Até indireta ele jogava com relação ao meu pai. O teu pai ganha muito dinheiro, mas ele anda servindo uns caras aí, hein? Se eu fosse o juiz nas causas do seu pai, se eu fosse o juiz, o resultado seria outro, tá? Sabe quando o cara começa a te humilhar em tudo que é aspecto, em tudo. E aí ele faz aquilo com a minha segunda mãe. Botou ela no quartinho, ia montar uma biblioteca no quarto dela. Não. Eu vou me separar de você. Foi a melhor coisa que eu resolvi fazer na minha vida. Esse cara havia se tornado um escroto. Ele era exatamente isso que eu coloquei pra vocês. Um nariz empinado, um rei na barriga. Olha, se fosse comparar
Paulinho, se fosse comparar grana por grana da minha família com a família dele, desculpa, ele não dava pro cheiro. Ele não dava pro cheiro. O pai dele era juiz. Ok, tem lá um salário. Ele agora havia sido aprovado juiz. Tem lá um salário. Mas meus avós tinham vendido uma indústria têxtil. Meu pai é advogado criminalista dos famosos. Minha mãe era herdeira. Não dava pro cheiro, mas ele se via e se colocava mais importante, muito mais importante do que eu. E depois que o poder subiu na cabeça dele, até para os meus pais que sempre bajulavam o Anderson, ele virou as costas. E até falava do meu pai, como eu já te citei aqui. Depois que a gente se separou, ele saiu do apartamento e eu continuei morando no apartamento com a minha segunda mãe. Eu continuei morando lá com ela, a Silvia. Eu, a Silvia e o meu filho. Pouco tempo depois, o juiz já tinha outra. Meu ex se casou, eu dei graças a Deus, se casou novamente com uma outra pessoa, com um cargo parecido com o dele, também gente ligada à justiça. E eu passei um bom tempo sem ter ninguém. Sério? Você conseguiu? Eu sei que você está me perguntando, Kathleen, você conseguiu? Eu consegui passar um bom tempo sem ter ninguém na minha vida. Até que surgiu na minha vida o Beto. O Beto que vinha de Alberto. O nome dele era Alberto, mas ele era muito conhecido como Beto. Ele era personal trainer. Uma amiga me indicou. Kathleen, eu fui elogiá-la, né? Falei, Andressa, que corpo bonito que você tá. O que você tá fazendo? Kathleen, eu não te conto, eu tô com um personal. Eu tô com um personal trainer que eu vou falar uma coisa. Eu faço tudo que ele manda eu fazer. O cara é um gato. O cara é um gato. Você tá brincando? Ele é lindo. E eu vou te mostrar a foto dele. Nossa! Dá pra emagrecer mesmo. Dá pra emagrecer mesmo, hein? Ele é lindo. Antes de eu começar a malhar com ele, a contratá-lo, ela, a Andressa, a minha amiga Andressa, ela já tinha feito um alerta. Ele é muito bonito, ele é muito gato. E cuidado, que deve ter um monte de mulher no pé, né? É que eu também quero ficar com o corpo igual você tá com o corpo lindo. Então eu resolvi ligar para o Beto, que eu não sabia ainda que era o Alberto. Agora o Beto. Liguei para ele. Marcamos uma conversa para saber como é que funcionava o serviço. Também queria saber como era a academia. Ele queria conhecer a academia lá do meu prédio, porque ele falou, olha, a gente pode tanto ir para uma academia como eu posso ir na academia do teu prédio. Então marcamos de nos encontrar. E no dia seguinte, quando ele chegou no meu condomínio para conversar, eu não sabia como eu ia prestar atenção na conversa dele, de tão lindo que ele era pessoalmente. Era mais do que na foto, porque normalmente a pessoa é menos do que na foto. O
Beto, não. Fiquei anestesiada. Aquele homem na minha frente. Gente, eu não conseguia nem despistar. Eu não conseguia disfarçar. Levei ele até a academia do prédio. Ó, aqui tem... Eu sei lá o que eu estava falando. Esteira, tá vendo? Esteira. Eu falei esteira umas 3 vezes. Tem as esteiras, né? Tem a bicicleta. Aqui é para musculação. Eu estava nervosa. Depois que eu apresentei a academia toda para ele, eu marquei já de começar as aulas no outro dia. Mas assim que ele foi embora do prédio, eu coloquei na minha cabeça: eu quero esse homem para mim. Eu quero esse homem para mim. Esse cara vai ser meu. Esse cara vai ser meu. Ele vai ser meu. Eu nunca vi um cara assim. E vocês já sentiram que quando eu quero uma coisa, eu quero. E vocês já perceberam que eu tenho poder. Bom, mas é aí que a minha história vai começar. No entanto, eu convido você para acompanhar aqui, nesta emissora, nesse canal, o segundo capítulo da minha história. Was it written in the stars? I don't know, but this I'm sure of. You're a tattoo on my heart. Sometimes the things we love still hurt us, and I know it feels like defying gravity, but this love still feels like flying home to me. And if we need space, then why can't I stay on your orbit? And if we're bound to break, then tell me why my heart's still holding on. 'Cause you're up in your head, and baby come down, it's obvious how my whole world revolves around you. So if we need space, then why can't I stay on your orbit? Oi, capital, Paulinho. Oi, todo mundo, bom dia. Ô, Paulinho, não tem coisa pior do que você morar com uma pessoa e a pessoa te rebaixar. O meu marido, ele tem essas manias de tudo que eu faço errado. Paulinho, você não sabe, ele já me chamou de gorda. Isso me dói tanto, tanto. Beijo, prefiro não me identificar. Oi, Paulinho, bom dia, querido. Tudo bem contigo? Paulinho, olha, eu vou falar o que eu penso. Eu acho que essa moça voltou com os mesmos pensamentos daquela época que ela tinha 19 anos, que ela era adolescente da escola, que achava que o dinheiro comprava tudo. Eu acho que sim, eu acho que esse rapaz deu uma rasteira nela, viu? Um cheiro Fabi Souza de Vila Natal. Até amanhã, querido. E um cheiro da minha irmã Andréia, do Grajaú. Está te ouvindo. Salve, salve, Paulinho, boa pessoa. Bom dia, Rádio Capital. Aí, isso aí. Amanhã eu tô aqui, hein? Torcendo para que o final dessa história seja um final muito feliz para Kathleen. Valeu, Paulinho. Rádio Capital, forte abraço, Flávio. Oh,